Olá, este é a Geração 2030 e hoje vamos falar sobre sismos. Para começar, alguém sabe porque que a Terra treme? Não sei muito bem, mas acho que é por causa de umas placas cá dentro da Terra. Não sei, talvez haja tartarugas em baixo e movimenta. Por causa das placas que existem debaixo da Terra. Por causa do movimento de translação ou rotação que executa à volta do Sol. Através de placas tectônicas. Porque tem placas. Portanto, a Terra treme essencialmente porque é um planeta dinâmico, ou seja, no seu interior há uma série de forças, muitas delas relacionadas com a transferência de calor desde o interior da Terra para as suas camadas exteriores, e o que acontece é que, como a Terra é formada por uma série de camadas e as exteriores são mais rígidas, formam aquilo que nós chamamos as placas litosféricas, e essas placas litosféricas assentam sobre uma zona que é sólida, mas que, devido à temperatura ser um pouco mais elevada, é uma zona que se deforma com alguma facilidade ao longo do tempo, sem romper. Então, essas placas à superfície, o que vai acontecendo é que se vão movendo sobre a ação dessas forças interiores, nomeadamente a variação do calor que provoca correntes de convecção. O afastamento entre essas placas, ou o choque entre essas placas, vai provocar sismos. Em Portugal, a Terra tremeu em 1755. Um terremoto, seguido de um tsunami, destruíram quase por completo a cidade de Lisboa, atingindo ainda parte do litoral algarvio. Haiti, Chile e Japão são exemplos de países que também já sentiram na pele a fúria destes fenómenos. A verdade é que há zonas mais propícias à atividade sísmica do que outras. Bem, há zonas que são mais propícias à atividade sísmica porque a camada mais exterior da Terra, que é aquilo que nós chamamos a litosfera, está fragmentada numa série de placas e estas placas movem-se relativamente umas às outras. A possibilidade de prever os sismos constituiria um grande alívio para as populações mais fustigadas por estes fenómenos, mas a complexidade do nosso planeta torna esta tarefa bastante difícil. Porque a Terra é um sistema muitíssimo complexo, portanto é muito difícil de entender o seu funcionamento. Nós cada vez sabemos mais, mas ainda sabemos muitíssimo pouco. E, portanto, nós temos várias maneiras de tentar compreender qual é a periodicidade, se é que existe alguma, de repetição dos sismos. Prever quando os sismos vão acontecer não é fácil, mas saber como atuar perante tais fenómenos pode fazer toda a diferença. E se a Terra começasse a tremer neste preciso momento, como deveríamos reagir? Por exemplo, quando há uma situação de sismo, uma das coisas que as pessoas deveriam saber fazer numa casa é cortar imediatamente o gás, a eletricidade, etc. Isso são coisas que vulgarmente não se ensinam às crianças. Mas, digamos, numa situação de um sismo, a criança pode ser a pessoa que está mais próxima de poder tomar uma atitude dessas, ou os adultos podem não o poder fazer. E, portanto, haverá toda a vantagem em educar toda a família para saber onde é que pode desligar, por exemplo, o gás e a eletricidade numa situação de um sismo. Outras coisas que se podem fazer é, por exemplo, em estantes que tenham objetos pesados em cima, fixar essas estantes às paredes para evitar que esses objetos possam cair em cima das pessoas. Uma coisa que também seria interessante é as pessoas terem uma espécie de um kit de sobrevivência, onde incluam coisas desde estojos de primeiros socorros, extintores, tenham eventualmente algumas provisões, isso nem sempre é muito fácil de fazer, mas seria importante, particularmente em zonas que têm algum risco. Um rádio, por exemplo, numa situação destas é importante a pessoa ter acesso a notícias. E o que não deveríamos fazer de todo? As pessoas não devem andar em elevadores, não devem, por exemplo, se forem para a rua, devem evitar estar na proximidade das fachadas de edifícios. Em casa, se puderem, devem-se alojar debaixo de uma cama, por exemplo, ou debaixo de uma mesa, devem fugir de zonas onde possa haver queda de objetos. Hoje abordámos a temática dos sismos. No próximo programa prometemos trazer outro tema do teu interesse. Contamos contigo aí desse lado. Até lá!